Glória a Deus. Tivemos uma semana onde Deus se movimentou grandemente. Deus nos levou lá no estado de Santa Catarina esses dias, estivemos lá. Deus alcançou algumas pessoas, conversamos com alguns pastores, aprendemos um pouco. Entenda que Deus nunca vai te tirar do teu lugar e levar para outro ambiente à toa. Sempre que Deus te movimentar, Ele tem um propósito para isso. O cristão, ele não se movimenta fora do propósito de Deus. Até quando você vai tirar férias, Deus ele tem um propósito para onde você vai tirar esses dias de descanso. Nós temos que ficar atentos e ligados. Pastor, você foi tirar férias? Não, irmão, nós vamos trabalhar. Graças a Deus, ministrada a palavra lá, tivemos algumas reuniões, aprendemos muito e preparamos algumas coisas aqui. Tive uma reunião abençoada com o pastor Emerson, que vai estar conosco aqui, e foi um período abençoado. O homem acabou de casar, e aí a gente estava lá conversando lá sobre o casamento dele. Está fresco o casamento, casou em maio agora, está lá dividindo o espaço, a casa com a esposa. Me falou que a esposa está sofrendo um pouco, porque ela é do norte, foi para o sul passar frio. Então você imagina, pessoa acostumada com um calorzão abençoado, de repente sai do fogão para a geladeira. E aí o negócio estreita, está em fase de adaptação com o frio de lá. E está frio lá, hein? Chegou a fazer 7 graus lá. Você está achando que está frio aqui? Que tá é bom. Aleluia. Você achou aí Filipenses 2, do verso 4 em diante? Eu quero que você preste atenção nessa leitura. Eu vou fazer ela devagar, para a gente poder entender o que está sendo dito, e depois sobre esse texto nós vamos dar andamento aqui. Filipenses 2,4 diz assim: não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Entenda que isso aqui não é para ter inveja de ninguém não, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas nos céus, e das coisas na terra, e das coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fecha os teus olhos aí. Pai, essa é a tua palavra, e assim como eu já pedi ao Senhor, que o Senhor tenha liberdade neste ambiente, que o Senhor tome todo este lugar, ó Deus, nas tuas mãos. Que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração, que haja um quebrar de cadeias aqui nessa noite. Que haja um mover do sobrenatural, o Espírito Santo se movimente com liberdade neste ambiente, que esta palavra venha alcançar o mais profundo do nosso ser e haja uma movimentação e uma transformação de dentro para fora, no nosso caráter, no nosso entendimento, nas nossas ações, em nome de Jesus. Que hoje haja uma virada, Senhor meu Pai, de chave, uma virada de página nas nossas vidas por meio da Tua palavra. É o que eu te peço, crendo nisso eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Jesus, com essa palavra, Ele nos atenta a sermos humildes, a entender o que Ele propôs para a igreja. Olha o que o primeiro versículo está dizendo aqui no verso 4 que nós lemos: não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada um também para as coisas dos próximos, ou seja, do outro.
Ou seja, não fica olhando só para a tua necessidade, mas olha para o irmão que está do teu lado, olha as necessidades dele também. Porque, vamos dar um exemplo desse frio que tá aí, né? Tem hora que está quente, tem hora que está frio. Você por um acaso agasalha só a parte de baixo e deixa a parte de cima descoberta? Não. Você agasalha só a parte de cima do corpo e deixa a parte de baixo descoberta? Também não. Você tenta se agasalhar da melhor maneira possível, para quê? Para que todo o teu corpo esteja aquecido e protegido do frio. Por quê? Porque é um corpo, e todo o corpo sente o que uma parte sofre. E é nesse ponto que essa palavra começa a nos ensinar e começa a trazer esse entendimento. Eu tenho que parar de ficar mais preocupado só comigo, mas me preocupar com o todo, com o corpo. Ou seja, eu tenho que abrir a minha visão e começar a olhar com amplitude. Para quem joga futebol aqui vai entender o que eu estou falando. Você já viu aquela pessoa que joga a bola, ele é chamado de fominha? O que ele faz? Ele olha para o gol, ele baixa a cabeça e olha só para os lados aqui e vai com a bola no pé até tentar chegar no gol, que nem todos conseguem. Mas quando o jogador ele é bom de bola, o que ele faz? Ele pega e para. E eu não sei nem jogar bola, irmãos. Eu sou pé de pau. Mas presta atenção. Aleluia. Quando o cara é bom de jogar bola, o que ele faz? Quando a bola para no pé dele, o que ele faz? Ele levanta a cabeça, ele olha para os lados e olha onde o time dele está. Por quê? Porque ele não joga sozinho, ele está jogando com o time. E ele tem que dividir isso. Ele pode estar numa posição perto do gol, mas difícil de fazer, e pode ter alguém do lado que está numa posição melhor, mais fácil de acessar e finalizar a jogada. Nesse momento ele tem que levantar a cabeça, pensar rápido e passar a bola. Para que o time vença. Ele não está jogando sozinho, ele não vence sozinho. Tem todo um conjunto de pessoas que estão trabalhando ali para que aquilo aconteça. Tem um treinador ali ensinando. São dias que são gastos, horas a fio, treinando, ensaiando jogadas para quê? Para que no dia do jogo todo o time seja beneficiado. Pastor, mas tem um artilheiro, mas sem o resto do time ele não vai ser artilheiro em lugar nenhum. Nós temos que pegar as coisas do mundo e olhar na prática com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso claramente, que nós não podemos entrar na presença do Senhor muitas das vezes para nós orarmos e apresentarmos as situações e olhar somente para nós, para a nossa casa, para a nossa necessidade, para o nosso sofrimento, sendo que nós temos mais pessoas também que estão sofrendo e padecendo necessidade. Hoje você conseguiu se agasalhar, hoje você conseguiu chegar aqui, mas quantas pessoas vão passar essa noite tremendo debaixo de uma marquise, com uma cobertinha fina deitada em cima de um papelão, porque ela não tem uma casa, ela não tem as roupas necessárias para se proteger. Nós somos beneficiados em algumas áreas. Aquela pessoa está desprovida de alguma situação. Muitas pessoas podem dizer, pastor, mas foi uma escolha dela. Às vezes não foi nenhuma escolha dela, mas foi o que a vida levou ela e deixou ela naquele lugar. Nós tivemos 3 anos ali no Campos Alemães, um restaurante comunitário, tratamos moradores de rua por muito tempo. Eu sei o que eu estou falando. Nem todo mundo está lá porque escolheu estar lá. Muitas pessoas, quando se depararam com a vida, pararam naquele lugar, porque situações da vida levaram ela para aquele lugar. Eu estava conversando com um irmão ali na entrada, sobre pessoas que estão em depressão. Algumas sabem que estão indo para aquele lugar e não dão um freio nisso, só que outras estão tão preocupadas numa coisa só na vida, e se aplicando sobre aquilo na sua vida, que quando ela se depara, ela está num estado depressivo. É igual a dracma perdida. A dracma perdida, ela se perdeu dentro de casa. Mas por estar dentro de um ambiente familiar, por estar dentro de casa, a preocupação muitas das vezes não é tanta, não é ampla. Por quê? Porque ela está dentro de casa. Quem já perdeu a chave do carro dentro de casa? Quem já perdeu a carteira dentro de casa? Um documento dentro de casa? Você não fica tão preocupado porque está dentro de casa. Então você sabe que uma hora você vai achar aquilo. Se você parar e procurar um pouco mais a fundo, você vai conseguir achar. Por quê? Porque está dentro do seu ambiente.
Mas Deus está falando para a gente aqui nessa noite com esse pequeno versículo. Pode haver uma dracma perdida na casa do seu vizinho. E será que você está preocupado com isso? Será que nós estamos preocupados? Será que a nossa preocupação como uma igreja é se preocupar com o irmão que está sentado do seu lado, se Deus está se movimentando sobre a vida dele? Se ele está entendendo o que Deus está falando? Será que as nossas preocupações são só para conosco e para a nossa casa? Ou será que as nossas preocupações é para o corpo? Porque nós fazemos parte de um corpo, o corpo da noiva de Cristo, e nós temos que se preocupar com isso. Eu não posso querer entrar sozinho no céu. Eu quero naquele grande dia olhar, quando nós estivermos entrando naquele lugar celestial para toda a eternidade, e ver cada um de vocês entrando lá. Glória a Deus. Eu quero ver cada um de vocês naquele lugar. Nós temos trabalhado e orado para isso, e ministrado essa palavra para isso, porque a minha preocupação não é entrar no céu, mas é não entrar sozinho. Eu não posso entrar sozinho. Eu quero chegar naquele grande dia e Jesus olhar para mim e falar assim: vem, filho meu, vem você e todos aqueles que você conseguiu ajudar, ensinar e orou para que eles estivessem aqui também. Nós não podemos ficar preocupados só com os nossos problemas. É pouco demais para uma vida que nós temos, que nós nem tínhamos direito de viver ela. Só que vamos continuar aqui. O verso 5 vai dizer assim, e aqui eu começo a ministrar em cima do que Deus deu aqui. Que haja em vós a mesma mente que houve também quem? Em Cristo Jesus. Que mentalidade é essa? E a gente vai entender que mentalidade é essa aqui nos versos em diante. Aleluia, versos 6, 7 e 8. Vamos pegar os 5, 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Para aqui um pouquinho. Mentalidade. Eu quero pegar 3 pontos aqui nesses versos aqui, a qual o Senhor me deu. Primeiro ponto, mentalidade de Cristo. Segundo ponto, posicionamento. Terceiro ponto, reputação. São assuntos que causam a transformação da nossa vida e que vai fazer a gente ter uma vida direcionada com propósito, ou uma vida de ficar tentando dar certo em algumas coisas. Então entenda isso daqui, porque essa passagem hoje aqui pode revelar para você a estratégia que você precisa para você destravar na tua vida e começar a andar debaixo desse propósito e alcançar e romper a sua vida. Presta atenção nisso daqui. Primeira coisa, mentalidade. O verso 5 está dizendo que haja em vós a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. A mentalidade dele era a mentalidade de Deus, mas ele sabia que ele não poderia vir para a terra como Deus. Ele tinha que vir como homem. Então ele começa a se esvaziar de si mesmo. Ele começa a tirar todo o seu posicionamento, toda a sua autoridade. Ele começa a se desfazer da sua posição, para se posicionar como mais um no meio de muitos. E é interessante isso, porque se você for olhar lá, Romanos 12, 2 vai dizer: e não se conforme com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Jesus faz aqui. Ele vem e não se conforma com esse mundo, com a situação do pecado que esse mundo se encontra. Então ele começa a mudar primeiramente a sua mentalidade. Ele não vem com autoridade para mandar, mas ele vem e se diminui e se faz como um de nós, homem. Para quê? Para mostrar para nós que nós, como homens, como seres humanos, também podemos alcançar a salvação e a transformação com uma mudança de mentalidade.
Ou seja, eu não tenho que me achar alguma coisa. Eu tenho que saber quem eu sou, que eu sou filho. Por isso eu sou herdeiro, mas herdeiro de quê primeiramente? De uma mentalidade transformada, de um posicionamento, de alguma coisa, de um ser jogado no mundo para um filho de Deus com um propósito pré-estabelecido e determinado por aquele que nos criou e nos chamou. Mudança de mente. Se você não tiver uma metanoia, que é a transformação e a mudança de mentalidade, não adianta você viver uma vida inteira na presença de Deus. Por quê? Porque não é frequentar o culto, não é participar do culto, não é só apenas ser ofertante ou dizimista, não é apenas fazer um jejum, não é apenas fazer oração, é fazer com entendimento, é um culto racional. É viver uma vida com um propósito, com um entendimento, uma mente transformada, inclinada e aberta ao entendimento daquilo que Deus está propondo e não daquilo que eu estou querendo. Ou seja, assim eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando eu abrir a minha mente para que Ele molde a minha mente. Eu vim do mundo com uma mente pré-determinada, com muitos achismos. Porém, quando eu me inclinei a orar e buscar em Deus, Deus começou a quebrar a minha mentalidade mundana, das coisas dessa terra, para que eu pudesse começar a ter uma mentalidade celestial. Ou seja, uma mente convertida, uma mente inclinada pela palavra de Deus, com o entendimento para quê? Para viver uma vida que Deus estipulou. Se a minha mente não estiver com o entendimento do que a palavra de Deus está dizendo, eu nunca vou conseguir viver aquilo que Deus está propondo. Por isso a minha mente não pode se conformar com as coisas desse mundo e querer sim renovar, aprender, evoluir, crescer. Como é que você nasceu? Você nasceu sabendo falar, sabendo andar, sabendo escrever? Não. Mas naturalmente você evoluiu. Os seus pais ensinaram você a falar. Nós temos aqui crianças pequenas hoje. A coisa mais gostosa que tem é você ver a criança começar a falar. O pai quer que ele fale papai, a mãe quer que fale mamãe. Aí muitas das vezes ele não fala nenhuma nem outra. Fala um gugu e um dadá e está tudo certo. E ali fica dois bobão olhando para aquela criança, está aprendendo a falar. E você vai estimulando aquela criança a aprender a falar. Por quê? Porque isso é evolução. Mas para isso acontecer tem que ter contato, tem que ter intimidade, tem que ter convívio todo dia, tem que ter afeto, tem que ter toque, tem que estar ali presente. E como nós podemos ter uma mente transformada, evoluída, se nós não temos contato com o Pai que quer mudar a nossa mente e transformar por meio da sua palavra? A criança, ela precisa ser conduzida todos os dias pelo pai e pela mãe. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser colocada para dormir. Olha que interessante, a palavra de Deus vai dizer que aquele que nos guarda não dorme. Nós dormimos, mas ele não. Enquanto a gente está dormindo, ele está guardando eu e você. É a mesma referência, é a mesma situação. Nós temos que entender o que ele está dizendo aqui para a gente. Essa mudança de mentalidade. É entender que até aqui eu consegui viver do jeito que eu pensei, do jeito que eu imaginei, mas a partir de agora não dá mais. Por quê? Porque se o meu alvo é o céu, a eternidade com Cristo, e viver o propósito dele segundo a sua palavra, eu não posso mais ficar com a mentalidade que eu tive até hoje. Eu preciso renovar esta mente todos os dias. Por meio de onde? Por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio do contato com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é todo dia. Não é só no domingo, não é só na quarta, os dias que tem culto, não, é todo dia. É de manhã, é de tarde, é de noite. Nós temos que ter esse contato. Jesus, ele veio e mostrou a mudança de mentalidade. O povo estava acostumado a viver de uma forma. Jesus veio contrariando o costume daquele tempo e começou a manifestar o quê? O reino do céu e o seu comportamento. A partir daquele momento, Jesus começa a instituir o reino do céu e como se deveria andar para quê? Para alcançar a eternidade. Nós vemos aqui um jovem rico que chega até Jesus e fala: Senhor, como é que eu faço para ganhar a salvação, para mim garantir a eternidade? E Jesus, ele começa a ensinar para aquele rapaz. Porque Jesus, ele não veio para que a gente enriquecesse, ele não veio para a gente comprar casa ou carro, ele veio para que a gente alcançasse a eternidade.
Logicamente que ele vai colocar as demais coisas no meio do caminho. Por quê? Porque agrada a Ele nos ver felizes também, conquistando aquilo que é necessário. Mas nós temos que entender, até quando você vai ser humilhado por conta de situações que você não consegue dominar, porque a sua mente não chega nesse nível. E Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você: eu quero fazer você romper a sua mentalidade, eu quero fazer a sua mente expandir, eu quero fazer o seu entendimento crescer, eu quero te dar entendimento para aquilo que as pessoas falavam, você entendeu como se tivesse estudado a vida toda aquele assunto. Irmãos, é interessante. Eu gosto de falar das minhas experiências, porque os meus testemunhos eu posso entender o que aconteceu. Presta atenção. Hoje eu consigo sentar com um arquiteto e conversar com ele e entender muito do assunto que ele está falando. Eu sento com um engenheiro de construção civil e eu entendo o que ele está falando. Pastor, você já fez faculdade de engenharia? Não. Você já fez arquitetura? Não. Eu sento com um soldador e eu converso com ele de solda, MIG, TIG, eletrodo, arco submerso. Pastor, você fez curso de solda? Não. Pintura. Quer conversar de pintura? Eletrostática? Você quer pintura de látex? Pintura de esmalte sintético? Quer pintura a pó? Nós conversamos. Mesmo muita gente, às vezes, falando errado, a gente conversa. Por quê, pastor? Porque Deus começou a abrir a minha mente para que eu pudesse acessar lugares, para que eu pudesse aprender apenas conversando, apenas assistindo, apenas vendo. Pastor, isso é só para você? Não, isso é para quem quer, para quem se inclina, para quem se abre, para quem se lança. Deus, Ele quer fazer você entender muito mais do que você estuda. Deus quer fazer você romper na área que você trabalha e ser o melhor profissional na área que você efetua. Sabe por quê? Porque Ele quer se manifestar em você. Jesus, Ele tem todo o conhecimento, e quando Ele se manifesta em você, o conhecimento que tem nele vai habitar em você também e vai ampliar o seu conhecimento. Você sabe o que é receber estratégia? É receber entendimento, discernimento e direção daquilo que você não sabe. É isso que Deus faz conosco. Mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Ele vem e traz o entendimento para que nós possamos romper e vencer situações que nós, com a nossa própria mente, não conseguimos. Mas para isso eu não posso mais estar de acordo com as coisas que estão acontecendo. Eu preciso me revoltar com esse mundo, ter uma metanoia, que é uma transformação profunda da minha mente para as coisas de Deus, e entender qual é o propósito que Ele tem para alcançar não somente a minha vida, mas todos aqueles que estão convivendo comigo. Mudança de mentalidade. A igreja dos dias de hoje não pode mais se conformar com as coisas que estão acontecendo e achar que tudo é paisagem. Não! Nós temos que romper, nós temos que usar as ferramentas que nós temos para alcançar quantas pessoas nós pudermos. Pelo menos uma pessoa por dia, falar de Jesus para ela. E isso acontece de uma forma natural quando Ele é participante da tua vida, todo dia, o dia todo. Nós temos que entender isso. A minha oração nessa tarde foi: Senhor, se o Senhor não estiver naquele culto, se o Senhor não é o convidado principal, o atuante principal, não deixa nem o culto acontecer, porque eu não quero estar lá. O culto não acontece por causa da minha pessoa, o culto não acontece por causa de nenhum dos irmãos que vão estar naquele lugar. O culto acontece porque o Senhor vai estar naquele lugar, porque o culto é para o Senhor. Se o Senhor for estar naquele lugar, libera o culto para que ele aconteça. Agora, se o Senhor não vai estar lá, não permita nem que as portas se abram. Nós não estamos aqui reunidos para falar numa palavra e falar: glória a Deus, fui para o culto no domingo, fiz a minha parte e vamos tocar a semana. Não. Nós estamos aqui reunidos para sermos impactados, transformados e moldados pela palavra do Senhor, ser conduzido pelo seu Espírito e glorificar o seu nome todo dia. Deus falou para Moisés: pode ir que o anjo vai contigo. O que Moisés falou? Peraí, se o Senhor não for comigo, nem me faz sair daqui. É entender que eu não quero andar com anjo, irmão, eu quero andar com Deus. Anjo, eu vejo ele trabalhando em nosso favor, mas eu quero andar com Deus. Eu não nasci para andar com anjo,
Eu nasci para andar com Deus. Os anjos vão se manifestar num propósito para lá e para cá, abrindo porta, fechando porta, fazendo as coisas acontecer segundo o propósito que Deus determina. Por quê? Porque eu estou andando com Ele. Com quem, pastor? Com Jesus, guiado pelo Espírito Santo, cheio dele dentro de mim. Nós temos que entender isso. Pastor, mas eu queria ver o anjo, irmão. Eu quero ver Jesus. O anjo eu já vejo. Deus já abriu a visão espiritual. Às vezes a gente vai orar no monte, eu já vejo o anjo, eu vejo o demônio, eu vejo tudo. Mas a minha fome, a minha sede é ver Jesus. O anjo, irmão, é só reflexo. Eu quero ver a imagem. Não dá mais para a gente ficar andando só querendo ver coisa pequena. Não, eu quero ver a grandeza dele fluindo em cada um de nós. Mas isso é mudança de mentalidade. Mudar da mentalidade de escassez. Não, eu nasci, eu só posso ter isso. Eu só posso morar aqui. Não, eu só posso ter esse carro. Não, eu só posso comprar isso daqui. Irmão, você só vai chegar onde você se enxerga. Sabia disso? Se você se enxergar num lugar melhor, a sua mente vai começar a trabalhar e vai movimentar o seu corpo para que você possa produzir e chegar num lugar melhor. Pode ser que você não chegue lá, mas você vai sair do lugar que você está para um lugar melhor. Mas é mudança de mentalidade. Se eu tivesse a mente do usuário de droga que estava sentado naquele banco até hoje, eu já estava morto. Mas Jesus foi lá me incomodar e falar: ei, eu tenho uma vida nova para você, quer viver ela? Sai daí. E aí eu tive que me movimentar e sair dali, e caminhar até onde? Até aqui, para que Deus pudesse começar a fazer. Mas nós temos que acreditar que Deus faz. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Que a gente fica olhando para a nossa capacidade, para as nossas posses, para aquilo que nós podemos fazer. Deixa eu te falar uma coisa: quando você nasceu, você achou que você ia conseguir chegar onde você chegou? Não, mas Deus te trouxe. Deus está fazendo. A última prova que você passou, que você pensou que você ia morrer, que você não ia conseguir viver, que você não ia conseguir passar, o que aconteceu? Você está aqui hoje, por quê? Porque Deus foi contigo e te fez passar, te deu estratégia, te deu livramento, teve contigo, te deu a mão, te deu força, te levantou, te deu saúde, te deu vigor, te deu visão, e você foi. Você está achando que vai ser diferente? Se Deus está falando para você: eu sou contigo, vai fazer. Sabe o que está faltando? Você ir fazer. É mudança de mentalidade, é sair de um lugar de cadeia, de prisão, para ir para um lugar de liberdade. Paulo, ele viveu dentro de cadeias depois que ele se converteu, mas ele nunca esteve preso. Ele declara isso nas suas cartas, ele fala: meu corpo está preso aqui, mas aquilo que eu fui chamado para fazer, não. O Evangelho de Deus não se prende por causa da minha matéria. Ele continua, as cartas ele escrevia e mandava. Ele não se deixou prender por causa da situação, ele continuou trabalhando. Presta atenção. Amém, Jesus, já entendi. Deixa isso aqui para cá, depois eu volto. Presta atenção. Paulo estava caminhando para o lugar da onde? Da oração. E o que aconteceu? Uma menina começou a apontar para ele e falar assim: ali vai um homem de Deus, ali vai um servo de Deus. Até a hora que Paulo falou assim: ei, para aí. Você quer alisar meu ego, mas eu não estou aqui para ser alisado no ego. Eu estou aqui para cumprir o propósito ao que eu fui chamado. Em nome de Jesus, sai daí, demônio de adivinhação. E saiu o demônio de adivinhação daquela menina. O que aconteceu? Apanharam, foram para a cadeia. Mas eles saíram em qual propósito naquele dia? Eles saíram no propósito de adorar a Deus. Amém? E aonde eles foram parar? Na cadeia. E aí Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo. E o que eles fizeram dentro da cadeia? Adoraram. Pastor, não estou entendendo. Não é o ambiente, não é o lugar, é o entendimento de mente, que independente do lugar, você vai continuar fazendo o que você propôs a fazer: adorar a Deus. Adore a Deus. Paulo disse: eu sei ter e também sei não ter. Por quê? Porque eu não estou preso nas coisas que acontecem fora, eu estou preso naquilo que está dentro de mim. Quem? A presença do Espírito Santo que habita dentro de mim. Não estou mais preso por conta de situações ou demandas. Por quê? Porque eu vivo com propósito. Quem vive com propósito, debaixo do propósito da autoridade de Deus e sabe que Ele habita dentro, já não tem mais a mente inclinada para as coisas que acontecem fora. Mudança de mentalidade. A Bíblia, amém, Jesus, já entendi. A Bíblia vai dizer que eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Você está vivendo na base de quê?
Porque você está declarando que você vive pela fé, mas quando é necessário usar a fé, você usa o olho. Você não vai romper. Para romper, você tem que parar de olhar com esse olho carnal e tem que começar a olhar com os olhos da fé. Começar a se enxergar. Deus falou que você vai prosperar, que você vai crescer, se veja lá. Deus falou que você vai ser médico, que você vai ser doutor, que você vai ser isso, se veja lá. Deus falou que você vai fazer uma faculdade, já se veja vestindo com o diploma na mão. Se enxerga onde Deus falou que você vai. Por quê? Porque Deus vai começar a trabalhar em você para que você chegue, e você vai se movimentar para que isso aconteça. Nós temos que entender que sem mudança de mentalidade nós não vamos parar em lugar nenhum. Você tem que ter mudança de mentalidade. Amém, Jesus. Quando você se viu numa situação que você precisava de Jesus, o que você fez? Você foi para a igreja. Não foi isso que você fez? E por que você parou agora aqui? Não é para ficar parado aqui, é para continuar caminhando. Aqui é um lugar que é que nem posto de gasolina. A igreja é igual posto de gasolina. Você para abastecer para continuar caminhando. Aí você volta para a igreja, abastece de novo para continuar caminhando. Você recebe uma palavra, você pega ela e vai até o alvo. E depois volta, pega outra palavra, vai buscar outro alvo. E depois você pega outra palavra e vai buscar outro alvo. Ou seja, você não para, você é uma máquina de glorificar o nome do Senhor, de alcançar alvos, de cumprir metas, para que o céu se movimente e para que Jesus seja glorificado. Entenda isso. Uma meta só para viver com Jesus é pouco, irmão. Você já alcançou uma, vai buscar outra. Essa semana eu dentro do carro, conversando com a minha esposa, com a minha filha, eu falei para elas, eu já alcancei mais uma meta que eu tinha estipulado para Deus. Falei para Deus que eu precisava viver isso aqui com vocês, e eu estou vivendo. Ou seja, eu vivi sozinho essa situação. Eu falei para Deus, Senhor, não, eu tenho que dividir isso com a minha família, eles precisam de viver isso daqui também. E coloquei isso como meta. E o que aconteceu? Essa semana eu consegui viver isso com uma parte da minha família. Ou seja, eu alcancei a meta. Mas vivendo o quê? O propósito de Deus. Eu não estipulei isso como minha meta. Eu estipulei isso como uma meta dentro do propósito de Deus. Falei, Senhor, se estiver dentro do propósito do Senhor, cria isso para que isso aconteça. E Deus criou a situação. Entenda isso, pegue os teus sonhos e coloque na mão de Deus. Mentalidade, Senhor, se isso está no seu propósito, se isso faz parte dos seus planos, cria a situação, porque eu quero. E Deus ele vai começar a trabalhar. Pastor, então Deus ele está para trabalhar para mim? Não, ele trabalha para a glória do nome dele. E nisso ele cria os propósitos para que nós venhamos viver e fluir nele. Mas para isso tem que ter mudança de mentalidade. Segundo ponto, posicionamento. O verso 6 diz que, sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele se posicionou aonde? Em outro lugar. Ou seja, ele poderia ter descido aqui na terra como Deus, autoridade suprema, e determinado. Falou, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assim, e vocês vão fazer assim. E se não fizer assim, eu vou acabar com tudo. Ele poderia ter feito. Ele tinha todo o poder e autoridade antes de se desfazer disso e descer aqui na terra. Mas ele preferiu o quê? Se esvaziar-se. Aí o verso 7 entra mostrando para a gente sobre esse posicionamento. Mas fez-se o quê? A minha tradução diz assim, sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tem algum homem aqui? Homem e mulher eu digo. Imagina agora, ele se desfazendo de Deus e se fazendo como nós. Ou seja, alguém que tinha reputação, alguém que tinha uma imagem, alguém que tinha um nome, alguém que tinha poder e autoridade, se desfez de tudo e se fez como qualquer um. Ele se fez sem reputação, ele não desceu com reputação nenhuma. Ele nasce da forma mais simples, ele caminha de uma forma simples. E quando ele vai para a sua terra, o povo lá não consegue aceitar ele. Por quê? Porque olhava ele como o filho do Zé. Não é o filho do Zé e da Maria? Não é assim, pastor? Mas esse aí não é o filho do Zé? Na terra dele,
Quem conhecia ele não dava crédito ao seu chamado, ao seu propósito. Ele era conhecido como o filho do Zé e da Maria, o filho do José, o carpinteiro. Ou seja, esse aí não é Deus não, esse daí não é o enviado, esse aí não é o Cristo, esse aí a gente viu crescer, esse a gente viu correr aqui, cresceu com meu filho. Eu vi quando ele caiu, eu vi quando ele machucou o joelho, eu vi quando ele fez isso. Ou seja, pegou o histórico dele, sem reputação. Ele se fez assim, ele se posicionou nesse lugar. Para quê? Para construir uma história debaixo do poder e da autoridade da manifestação do Espírito Santo de Deus pelo propósito do Pai. Sabe o que ele está mostrando aqui para a igreja hoje? Que se eu e você esquecermos nossa reputação de um posicionamento, irmãos, entenda isso, crente não tem reputação. Levou um tempo para mim aprender isso. Como assim, pastor? Eu não tenho reputação, eu tenho que andar debaixo de honra. Só que eu vou te ensinar, não é debaixo da minha honra, é debaixo da minha vida honrar o nome daquele que me chamou e morreu por mim. Pegou essa? Não é a minha reputação, porque a minha, eu vim aqui para honrar a reputação daquele que morreu na cruz. Até porque a minha vida já não é mais minha, então por que eu vou ligar para a reputação? Se eu nem vivo mais, eu já morri para mim. Eu vivo para aquele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, eu não tenho que ter reputação, eu não estou preocupado com a minha reputação, eu tenho que estar preocupado com o posicionamento para honrar o nome de Jesus. Jesus, ele não veio preocupado em honrar a si mesmo. Ele declarou isso inúmeras vezes: eu vim cumprir o propósito daquele que me enviou. Ele veio para cumprir e para honrar a reputação do Pai. Ele se esvaziou de si. Ele não veio buscando honra para si mesmo. E ele nos ensina isso, que nós não temos que buscar honra para nós mesmos, posicionamento para nós mesmos. Aleluia. E isso está lá, Marcos 10, aleluia. Marcos 10 do 43 ao 45 diz assim: mas não será assim entre vós, antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. Ou seja, será o servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, vai ser o servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você consegue entender isso? Aquele que estava posicionado, ele estava com o Pai, ele não precisava, mas ele se esvaziou de si e se fez servo de todos, para que muitos fossem alcançados por meio da vida dele. Pastor, mas não é todos, nem todos querem. Eu volto a dizer o que eu ministrei esses dias atrás: muitos são chamados, mas poucos. Não é porque Deus tem os seus escolhidos, é porque poucos querem se entregar verdadeiramente e esquecer da sua vida, da sua reputação, da sua história, para viver novidade de vida. Tem pessoas que muitas vezes a gente senta durante a semana e ela fala para mim: pastor, mas eu tenho sonhos, eu tenho metas. Aí eu respondo: tá bom, Deus tem um propósito. O que você quer viver? Seu sonho te leva para o céu? Seu sonho garante a eternidade? O propósito dele, sim. Eu troquei isso sem pensar muito. Por quê? Porque quando a minha vida acabar aqui, eu quero continuar com toda a eternidade lá com Ele. Para onde você vai? Para isso precisa de um posicionamento, mudança de mentalidade e posicionamento. E nisso vai-se embora o quê? A reputação. Presta atenção. Eu nem ia falar isso. Entendi, Jesus. A minha reputação da minha vida toda antes de encontrar com Jesus era o quê? Mal acabado, drogado, perdido, bêbado, sem vergonha. Essa era a minha reputação. Não ia dar em nada, não ia parar em lugar nenhum. Aí Jesus veio, alcançou
com a reputação toda suja, manchada, denegrida, por causa das coisas do mundo, limpou, lavou e falou assim: agora eu vou habitar aí dentro e vou botar a minha reputação em você. Então não se preocupa mais com a sua reputação, se preocupa com a minha. E aí a gente vai andar, esquecendo a reputação passada toda arrebentada, e começar a honrar uma reputação que eu nem merecia, daquele que se desfez de toda a sua glória, se fez como um homem para me alcançar. Você consegue entender isso? Você consegue absorver isso dentro de você? Alguém que era o rei dos reis antes de tudo, alguém que não tinha necessidade nenhuma, se desfez de tudo, olhou para mim, olhou para você. Muitos de nós com um histórico triste, com um histórico que não ia dar em lugar nenhum, com um histórico defasado, com um histórico que, se a gente apresentasse o nosso histórico num currículo, ninguém nem contratava a gente. Eu vou fazer a pergunta que ele acabou de fazer para mim: se o teu histórico fosse para o teu currículo, você entrava em alguma empresa? Eu não. Se o meu histórico do meu passado lá atrás, antes de Jesus, tivesse que ir para o meu currículo, eu não entrava em empresa nenhuma. Agora eu pergunto para você: se o seu histórico fosse para o currículo, será que eles te contratavam? Aí chega Jesus e fala assim: eu não te contrato não, eu te compro com o meu sangue e você é meu. E eu apago o teu passado, lanço no mar do esquecimento. Não tem mais aqui reputação nenhuma esquisita, errada ou torta. Por quê? Porque a partir de hoje eu abro um livro novo e começo a escrever uma nova história. Você consegue entender isso, igreja? Você consegue pegar isso dentro de você? Alguém que olhou para você e não quis nem saber da sua história triste. Porque tem uns abençoados, irmão, que a gente senta para conversar, só sabe lembrar do passado, só sabe chorar da história triste. Não, porque, pastor, eu vivi isso, eu vivi aquilo outro. E aí eu falo assim: tá bom, e Jesus está te chamando para viver novidade de vida, o que você vai fazer? Você vai ficar chorando do seu passado ou vai começar a viver daqui para frente? É o que Jesus está falando para nós. Esquece reputação, esquece o passado. Pastor, mas eu construí uma história. Deus escreveu outra. E aí? Esse é o maior problema que a gente tem hoje, que a gente fica querendo construir uma história, e Jesus já construiu uma, está pronta, só para a gente entrar e viver. Aleluia. Mateus 16, do 24 e 25 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Você está preocupado com o posicionamento. Mas o que os outros vão dizer de mim? Irmão, foi o tempo que eu me preocupava com isso. Eu estou preocupado com o que meu Deus pensa de mim. Põe isso na sua cabeça. Se preocupe com o que Deus acha de você. O que o pai hoje olha para você e pensa de você, com o posicionamento que você tem hoje, com o entendimento que você tem hoje, com a palavra que você está recebendo hoje, com o jeito que você está caminhando, com toda a informação que você já recebeu? O que ele está pensando de você? Eu posso dizer algumas coisas. Ele está pensando que você vai dar certo, ele está pensando que você vai vencer, ele está pensando que você vai romper, ele está pensando que você vai destravar, ele está pensando que sua família vai ser abençoada, ele está pensando que a sua família vai ser resgatada, ele está pensando que a sua casa toda vai ser dele. É isso que ele está olhando para você hoje, está pensando. Se você pensou qualquer outra coisa contrária, deleta isso da sua cabeça, porque não é o que Deus pensa de nós. Deus, quando ele olha para mim, olha para você, ele não olha para o nosso passado triste, caído, arrebentado, ou por aquilo que nós estamos vivendo de errado hoje, mas ele olha para mim e para você através do sangue de Jesus. Imagina que o sangue de Jesus é um filtro, e quando Deus ele olha por esse sangue, ele olha através de um filtro, que você por esse sangue foi transformado, edificado, colocado de pé e está caminhando debaixo do propósito. É assim que Deus olha para mim e para você. Ele não olha na medida do que eu e você estamos fazendo fora do sangue de Cristo que foi derramado. Ele está olhando para mim e para você com
Um filme com uma película ali do sangue de Cristo, alcançando a gente, nos revestindo, nos capacitando, nos transformando e fazendo a gente caminhar nesse propósito. Você consegue entender isso? Ele não está olhando, nos condenando, mas um dia ele vai vir para trazer a condenação. E naquele dia já não tem mais jeito. Mas por enquanto ele está olhando para mim e para você, através do sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, para nos alcançar, para nos redimir, para nos transformar e para nos salvar. Então quando ele olha para mim e para você, ele está vendo através desse sangue naquilo que já deu certo, naquilo que já fluiu, naquilo que já aconteceu. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus conhece o fim antes do começo. Ele sabe o nosso fim através do sangue, antes do começo. Mas Ele também sabe o nosso fim sem o sangue, antes do começo. Só que a escolha é nossa, mudança de mentalidade, posicionamento, e esquecer dessa reputação. Quantas pessoas estão preocupadas com a sua imagem, enquanto a gente tem que estar preocupado com a imagem daquele que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Irmãos, eu costumo dizer isso, e eu continuo dizendo isso, que eu passe em 1000 lugares e pregue a palavra do Senhor, e que ninguém se lembre que eu passei por lá, mas que Jesus passou por lá e fez alguma coisa. Porque esse é o propósito, apresentar Jesus para as pessoas, e fazer com que as pessoas tenham um encontro com Jesus, de uma maneira plena e profunda, que cause nelas uma transformação de vida. Eu não estou preocupado se o meu nome está no cartaz, se a minha foto está estampada, não. Eu estou preocupado que o nome de Jesus seja glorificado, que as pessoas tenham verdadeiramente um encontro com Jesus. Por quê? Porque esse é o efeito verdadeiro que o Evangelho causa. O Evangelho não causa um impacto de nome numa placa, foto, num banner, não. O Evangelho veio para trazer um impacto de transformação de vida, transformação de almas, pessoas se rendendo, pessoas aceitando Jesus, entregando a sua vida e recebendo salvação. Foi para isso que o Evangelho foi escrito, e ele tem que ser ministrado. E é para isso que Jesus está nos chamando, para ministrar esse Evangelho, para que pessoas sejam impactadas, seja o seu pensamento como o pensamento de Cristo, que ele foi obediente até morte e morte de cruz. Não se preocupou consigo mesmo, mas ele se preocupou com o propósito de alcançar o mundo inteiro. Uma vida que se entregou para alcançar o mundo inteiro. Se a sua vida for entregue para Jesus, quantas vidas podem ser alcançadas? Não estou falando para você se prender numa cruz, não estou falando para você ser jogado dentro de uma caldeira de óleo fervendo, para você ser esquartejado. Não, entrega a sua vida, ocupa o seu tempo, gasta a sua vida no altar de Deus, alcançando outras vidas. E tenha prazer nisso. Sinta prazer em alcançar pessoas. Aprenda a amar outras pessoas como você é amado por Jesus. Pastor, mas você não sabe o que as pessoas fizeram para mim. E o que você fez? Tantas coisas que a gente já fez que não é bom nem de lembrar. Muitas coisas que a gente tem vergonha quando a gente lembra. E mesmo assim Jesus nos ama de uma tal maneira que morreu por nós. E a única coisa que Ele fala para mim e para você é: ame. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar o teu próximo. Ame. Rompa. Mas você vai romper no amor. Se importe com as outras pessoas. Se preocupe. Se alguém vai sair daqui hoje e vai jantar. Se preocupe se hoje vai fazer frio e alguém tem coberta para se cobrir. Se preocupe se no próximo culto alguém vai estar a pé e você vai estar de carro e pode dar carona para trazer. Pastor, mas eu vou dar carona e nem divide o combustível, você vai vir do mesmo jeito. Sabe qual que é o maior problema? Muitas vezes a gente fala: Deus me dá um carro para mim ir para a igreja. Eu vou usar o carro para ir para a igreja. Aí Deus te dá um carro, aí você usa para vir para a igreja. Aí o irmão fala: irmão, você não pode me dar uma carona? Ah, irmão, tem que dividir a gasolina. Mas se ele vier ou não vier, você não vem do mesmo jeito? A gente pede uma coisa, depois causa barreira para impedir que o outro venha. Sabe aquela música que muitas vezes o povo canta? Se você não vai, não me peça. Aí você está impedindo um monte de ir.
Irmão, eu tive uma Ipanema, eu e a minha esposa, nós tivemos uma Ipanema prata, lembra, amor? Eu tive que soldar ela 2 vezes a parte de baixo, de tanto que a gente carregava crente dentro daquele carro, irmão. Nós pegava as crianças, botava tudo lá no porta-mala da Ipanema, aí botava os crentes sentados no banco, botava um no colo do outro, ia se ajeitando e o bicho ia raspando o fundo. E como a tração é dianteira, ela fazia a força, abriu uma parte da lata dela na frente. Aí levei no serralheiro, o cara foi lá, juntou na corrente, na catraca, juntou e metemos solda lá. Ficou bom? Vamos testar. Bota os crentes no carro. E vamos para o monte, e vamos para a oração, e vamos para a igreja. Aí abriu o outro lado. Aí volta lá e solda de novo. Aí Deus falou, você está precisando de um carro melhor, vou dar outro. Aí ele foi lá e deu um C4 para nós. Aí nós pegava esse C4, entrava no meio do mato, lá nas clínicas de recuperação, o povo falava, irmão, você é doido. Por quê? Fica enfiando esse carro. Eu falei, se quebrar, Deus dá outro, se preocupa não. Viva o propósito de Deus. Irmão, é assim que a gente tem vivido. Toda vez que dá problema num carro, Deus vai lá, ajeita. E se precisar de trocar, Deus vai lá e Ele troca. Sabe por quê? Porque eu não estou mais preocupado com a reputação que eu tenho. Estou preocupado em viver o propósito. Quando você começar a se preocupar com o propósito, larga a mão da sua reputação e mudar a sua mente, Deus Ele vai dar tudo para você. Deus te dá casa, te dá carro. Entendi, Jesus. Até casamento Deus dá. Que tem uns crentes que falam, eita, eu não vou casar. Vai, irmão. Só que você vai casar no propósito de Deus e não no seu. Você vai casar no propósito de Deus. Quando você estiver lá no propósito, Deus Ele traz na sua mão a sua bênção. E entenda que a Bíblia vai dizer que a bênção do Senhor não acrescenta dores, é bênção. A bênção do Senhor vai orar mais do que você, vai jejuar mais do que você, vai empurrar você para a oração, vai empurrar você para o jejum. Ela vai falar para você, ei, eu acho que você está orando pouco, vamos orar mais. Entende isso? Para os casados que já estão aqui, se a tua bênção está te chamando para orar, é Deus que está falando, vai orar. Tem dia que a minha bênção olha para mim e fala assim, vamos orar? Eu falei, devia eu que tinha que ter chamado você, né? Ela dá risada. Mas é assim. Por isso que ele diz para caminhar de 2 em 2. Porque o dia que um está mais fraco, o outro vai lá e empurra. Vai lá e puxa. Vai lá e sustenta de pé. Mas tudo está dentro de um propósito. Casais que querem ter filhos, está dentro do propósito de Deus. Filho é a herança do Senhor e Ele vai dar dentro do propósito. Por quê? Porque vai ser o divisor de água na tua vida para glorificar o nome dEle. Eu tenho 3, o meu primeiro me tirou das drogas. Meu primeiro filho, quando nasceu, minha mulher virou para mim e falou assim, ou eu e seu filho, ou essa loucura. Eu falei, eu quero vocês. E aí Jesus falou, então eu vou me apresentar para você, porque eu vou entrar nisso. E quando meu primeiro filho nasceu, eu fiz a opção de criar ele e estar com a minha esposa. E tive que abandonar as drogas. Tá certo que eu caí depois, mas Jesus foi buscar de volta. O segundo fez a gente abrir mais o olho e aprender a amar ainda mais, porque nasceu de 6 meses e meio, a gente pensou que ia morrer. O bicho é um touro gigante. E a terceira veio para transformar toda a situação. Filho é mudança de vida. Ela veio com uma promessa, porque nós estávamos vivendo uma prova. Lembra disso? Era uma prova atrás da outra. A gente abria o armário, irmão, da despensa, não tinha nem a farinha jogada. Por quê? Porque até a farinha já tinha ido embora. Estava só a madeira do armário. Mas quando ela nasceu, Deus falou assim, eu vou trazer tudo. Eu vou dar berço, eu vou dar cama, eu vou dar roupa, eu vou... Irmãos, tinha época que chegava pacote de roupa para ela lá, junto chegava leite, chegava fralda, chegava comida, chegava a compra. Por quê? Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que você for viver dentro do propósito de Deus, Deus tem algo para somar ainda mais. Eu estava conversando com meu filho hoje, na hora do almoço, e eu já falei isso aqui na igreja, mas Deus está me incomodando para falar isso de novo. O que gasta mais energia, viver no propósito ou fora dele? Viver fora dele gasta mais energia, por quê? Porque você tem que dar desculpa, você tem que correr, você tem que fugir. Agora quando você vive no propósito, é a mesma coisa que você deitar na água e deixar ela te levar. Você não faz força, você só deixa acontecer, você só flui com ele. Entende isso? Deus está chamando eu e você para viver isso. Aleluia. Deixa eu terminar isso aqui.
O verso 8 vai dizer assim: achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Olha que interessante isso daqui. Ninguém foi lá humilhar Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo. Como? 1 Pedro 5, versos 6, 7, 8 e 9. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele o vosso cuidado, porque Ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, o qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em os vossos irmãos no mundo. Ou seja, Jesus humilhou-se a si mesmo. Na onde? Debaixo da mão de Deus, em obediência. Toda vez que Jesus precisava de alguma coisa, para onde ele ia? Para o monte orar. Buscar o quê? Se humilhar debaixo da autoridade da mão do Pai, para que o Pai desse direção, estratégia, e ele continuasse cumprindo o quê? O propósito. E qual foi o propósito do Pai para Cristo? A cruz. É isso que eu quero que a igreja entenda nessa noite. Se humilhe debaixo da mão de Deus, porque os humilhados serão exaltados. Deus tem exaltação para a igreja. Deus não fez a noiva para ser humilhada. Deus fez a noiva para ser exaltada, para ser elogiada, para ser bela, formosa, adornada, cheirosa, viva. Foi para isso que Deus formou a noiva. Mas nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Sabe? Chega para Deus e fala para Ele: Senhor, de verdade, eu pensei que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu pensei que eu sabia para onde eu estava indo. Eu pensei que eu sabia das minhas atitudes. Eu achei que eu sabia de tudo e eu não sei de nada, Senhor. Mas hoje eu me humilho na Tua presença, eu entrego a minha vida, eu entrego o que eu sou, o que eu acho que eu sou, o que eu penso e o que eu não penso, para que o Senhor faça de mim a Tua vontade. O ponto ápice de Jesus, a qual Ele entra em humilhação e submissão, é quando Ele vai naquele monte e sua o sangue, e Ele fala para o Pai: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feito o quê? A sua vontade. Se coloca de pé em nome de Jesus. Jesus, ele se humilhou ao Pai, reconhecendo que por mais que fosse doloroso e sofrido o propósito, ele iria até o fim. Por quê? Porque ele não veio cumprir a sua vontade própria, ele veio cumprir a vontade daquele que o enviou. Entendo que Deus está propondo para nós nessa noite um propósito maior, mas para isso nós temos que entender que nós temos que ter mudança de mentalidade, posicionamento e esquecer dessa bendita reputação. Pastor, mas se eu falar de Jesus dentro da empresa, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você verdadeiramente crê na palavra que você prega, que você tem fé nas palavras que Cristo levou até você. Pastor, mas se eu pregar dentro da escola, o que vão pensar de mim? Que eu sou um crentão, que eu sou quadrado? Não. Vão pensar que você é alguém que crê na palavra do Senhor e que faz a diferença. Pastor, mas se eu pregar para minha família, se eu falar de Jesus, vão falar que eu estou maluco. Não. Vão falar que você encontrou alguma coisa que eles ainda não acharam. Entende isso? O que tem brecado muitas das vezes a gente de ir para frente é que a gente só pensa o negativo.
Comece a pensar mais positivo nas suas atitudes. Comece a pensar que o que você vai ministrar vai alcançar alguém, vai fazer a diferença na vida de alguém. Eu nunca subo aqui achando que o que eu vou ministrar, até porque não vem de mim, vem dele. Mas ele habita em mim para que eu possa ministrar, porque o seu querer e o efetuar vem dele, e eu tenho essa vontade. Entenda isso. Eu nunca subo aqui achando que eu vou pregar e ninguém vai ouvir. Não, eu vou ministrar porque o Senhor mandou ministrar. E a palavra dele nunca volta vazia. Vai alcançar alguém, vai fazer a diferença na vida de alguém, vai mudar e vai transformar a mente de alguém. Eu já subo entendendo que Deus vai alcançar alguém, que Deus vai fazer alguma coisa. E é por isso que eu continuo subindo. É por isso que eu continuo sentando e conversando com as pessoas. É por isso que eu insisto em falar de Cristo. Por quê? Porque Ele fez a transformação em mim. E Ele continua fazendo. Ele continua edificando. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Jesus que te encontrou, que te buscou, fez algo já na sua vida? Tem alguma coisa que Jesus fez em você ou para você, que você se alegra quando você lembra? Isso já é motivo de você começar a falar de Jesus para alguém. Conte o que você vive. Pastor, mas eu não sei falar da Bíblia. Fale de Jesus. Você não precisa de saber pregar a Bíblia. Você precisa de falar desse Jesus que está se movimentando na tua vida, que está alcançando a tua casa, que está alcançando a tua família, que está mudando o seu casamento, que está transformando a sua visão e a sua mente. Conte esse Jesus que vive com você, que fala com você, que se manifesta para você, que te instrui. Fale desse Jesus, porque é esse Jesus que você tem com conhecimento. Entenda isso. Você não precisa de ter lido a Bíblia toda para pregar sobre Filipenses, sobre Mateus. Pregue sobre você. Eu prego sobre o Vinícius. O Vinícius que foi alcançado num banco de uma praça fumando maconha, bebendo cachaça, e que Jesus foi resgatar porque ele estava pronto para entrar no inferno. E Jesus foi oferecer novidade de vida. É esse Jesus que eu prego. Um Jesus que foi na casa do Vinícius desempregado, que estava orando na sala, pedindo uma porta de emprego, e Jesus foi lá oferecer um emprego para ele poder trabalhar e gerar recursos para sua casa. O Jesus que foi buscar um Vinícius que era arrogante, que se achava alguma coisa, soberbo. O Jesus que foi lá bater a soberba do Vinícius e começou a transformar a mentalidade dele para que ele fosse humilde, para que ele diminuísse o achismo dele, para que ele se posicionasse no lugar de servo, que ele aprendesse a servir as pessoas, que ele aprendesse a amar as pessoas. É esse Jesus que eu prego. O Jesus do livro de Vinícius, não do livro de Mateus, do livro de Paulo, de Saulo, ou de quem quer que seja, do Apocalipse, do Gênesis. Não, eu prego o Jesus que me alcançou, o Jesus que tem me transformado, o Jesus que tem me conquistado, o Jesus que tem me ensinado, o Jesus que tem me capacitado, o Jesus que dorme comigo, o Jesus que levanta comigo, o Jesus que me abençoa, o Jesus que me repreende, o Jesus que me ensina, o Jesus que tem paciência, o Jesus que me ama, o Jesus que não desiste. É esse Jesus que eu estou ministrando para você. É o mesmo Jesus que te alcançou, é o mesmo Jesus que te amou, é o mesmo Jesus que não desiste de você. É esse Jesus que Ele quer que você ministre para as outras pessoas. E não tem dificuldade nisso. Então se preocupe a partir de hoje a ministrar esse Jesus da sua vida. O Jesus que muitas das vezes te confronta, que você fala, não, eu vou fazer tal coisa, e ele se levanta e fala assim, não, você não vai fazer, porque eu não estou nisso. Aí eu vou viajar para tal lugar, e Jesus levanta e fala, não, você não vai viajar para lá. Por quê? Porque eu não estou nisso. A viagem sua é para outro lugar. Mas o que tem lá? Tem um propósito meu. Entenda, é esse Jesus que Ele está chamando eu e você para ministrar. O Jesus que nos alcançou e que tem estado conosco todo dia. Você sabe falar desse Jesus? Começa por aí. Começa por aí.
E aí você vai encontrar esse propósito que Ele tem. E aí você vai começar a fluir. E aí você vai começar a viver o sobrenatural do Senhor. Fecha os teus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, em nome de Jesus, a falar do Senhor que está conosco. Que nós venhamos ter prazer. E que esse Espírito que está em nós, o Espírito Santo de coragem e ousadia, nos ensine a falar do Teu amor que nos alcançou. O amor que tem fluído sobre nós a cada dia, a cada instante. E que mesmo muitas das vezes a gente errando, a gente pecando, a gente muitas vezes querendo voltar atrás e desistir, o Senhor continua insistindo em nós. Nos ensina a falar do Senhor Jesus, que tem estado conosco desse jeito. E nos ensina a Te amar mais. E manifestar esse amor e amar o nosso próximo, por meio de ministrar esse Jesus que tem habitado conosco. Transforma-nos, Senhor, meu Pai, e abre a nossa visão para o propósito que o Senhor tem sobre nós. Que seja apenas falando desse Jesus que tem nos tocado e nos alcançado todo dia, e que isso transforme a nossa mente. Que todos os dias, falando do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nós, nós venhamos enxergar o Senhor em nós cada dia mais e ser mais grato ao Senhor. Porque por mais que muitas das vezes nós olhamos à nossa volta e não vemos muitos dos nossos sonhos realizados, nós conseguimos ver a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançando e nos sustentando de pé a cada dia, a cada manhã, a cada deitar, a cada levantar. A Tua graça e a Tua misericórdia têm fluído sobre nós. Nos ensina a enxergar com esses detalhes, Senhor. Abre a visão da Tua igreja. Abre o nosso entendimento para que nós possamos caminhar desta forma e ser mais gratos ao Senhor, fluindo esse amor e essa gratidão, falando com um brilho no olhar do Teu nome para as outras pessoas, para que elas também vejam o Senhor em nós e queira que o Senhor habite nelas também, ó Pai. Nos usa, Senhor. Eis-nos aqui nessa noite em nome de Jesus, para cumprir esse propósito, para fazer essa Sua vontade se cumprir. Em nome de Jesus, ó Pai, toca na mente da Tua igreja nesta noite. Que mude a mentalidade. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que está travado na nossa mente, que não tem dentro do plano e do propósito do Senhor, possa ser quebrado, possa ser desvinculado e lançado por terra, para que aquilo que é do Senhor venha ocupar nossa mente, venha tomar, Senhor meu Pai, a nossa mente, os nossos pensamentos, para que nós venhamos fluir debaixo desta graça, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aplauda Jesus nessa noite, aleluia. Aleluia. Tem alguém que precisa e quer entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas hoje eu quero entregar minha vida para Ele. Tem alguém aí? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você, para que você declare Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Pastor, tem que fazer isso na frente da igreja? Tem. A palavra do Senhor diz que aquele que não me confessar perante os homens, eu também não confessarei perante o Pai. Mas aquele que me confessar perante os homens, eu também o confessarei perante o Pai. É necessário uma confissão pública, para que as pessoas vejam? Não, para que o inferno entenda que você tem dono e ele não pode mais tocar em você. Que a partir de agora a sua vida é de Cristo. Tem alguém que quer e deseja entregar a sua vida para Jesus? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu preciso reconciliar com o Senhor.